Muito bem, e aí meu povo do Notícia Vender, e aí meu povo? E aí, tranquilo, feliz sábado pra todo mundo. Feliz sábado, Mais uma vez, gente! Estamos aqui no nosso canal, né, gravando. E pedimos que vocês assistam, compartilhem sempre. Lição Number 5! Qual o título, Dani? Vamos lá, qual o título? Qual o título, Daniela? Volta! Coragem diante do tribunal ilegal. Gente, ó, Olha! o tribunal já dá medo. E sendo ilegal ainda? Quando você pensa em legal, então já vou pra perder, já não tenho chance. Rapaz, a gente tem visto tanta coisa aí no Brasil, mas isso já é de coisa antiga. Então, ó. advogado, um tribunal é coisa fácil de fazer? Não é fácil de fazer. A gente vai até fazer um pouco de encenação aqui, pedir que você trabalhe com seus adolescentes, colocando eles em situações... Vocês vão ver, acompanha Situação aí. de cheque, né? Lê o texto aí, lê o texto aí, Dani. texto. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Atos 25, 8. Beleza. Mais uma vez, um seguidor de Cristo, né, Zé? Seguidor de Cristo, Injustamente. injustamente, é que tipo assim, Paulo já estava cutucando, porque normalmente os apóstolos cutucavam a ferida de muita gente, né? E como podia ser diferente, quando você fala a verdade, Isso que eu ia falar. hoje, até hoje, quando você fala a verdade a alguém, você não tá contando isso por quê? Pode se preparar para a verdade, para a crítica. Onde você chega, se você falar a verdade, irmão, as pessoas preferem a mentira do que a verdade. Se tacar pouco, você tacar pedra, né? Meu amigo, se prepara. Mas a gente não tem problema, porque Deus é o nosso escudo. Né? Rapaz, e pior que, tipo assim, Paulo sofreu um jogo, ele foi tão injusto lá perante o Sinédrio, perante o próprio povo judeu. Enrolado, né? Então enrolado também, né? Porque ele foi para um lugar e ficou 2 anos preso. Dois anos, depois foi para outro lugar e ficou mais 2 anos preso. Félix lá, e olha, você veja bem, você pensa assim, você é julgado pelo meu povo, então vou ter justiça. Que nada. As pessoas estavam bravas, que estavam perdendo os adeptos, perdendo dinheiro, perdendo tudo na religião, e Paulo pregando a verdade estava incomodando. Vamos para a lição então? Sábado, Daniela! Muitos terão que enfrentar um futuro incerto de julgamentos. E para isso, deverão preparar-se hoje por meio de uma vida de devoção a Cristo. Simples aqui. Por exemplo, na parte da Bíblia, se você é questionado por um colega, alguma coisa assim, você tem que saber responder. Se você não souber, pelo menos tem que falar. Eu não sei, mas vou descobrir, né? Vou pesquisar. Vou pesquisar. Sim. Mas você tem que ter algumas respostas básicas na ponta sobre a sua língua. fé, porque a Bíblia diz assim, nós temos que ser um bom manuseador da palavra de Deus. Aí tem engasguei. Meus irmãos, tu tem que estar na ponta da língua. Afinal de contas, como é que você vai dar de conta da sua fé, tanto para si mesmo, que você precisa ter esse subsídio, quanto para alguém que pede razão da sua fé? Não é isso? Algo bem simplesinho que quando falo todo adventista mesmo, os 10 mandamentos. Tu sabes os 10 mandamentos? Rapaz, de qual só tinha desde pequeno, meu pai toda sexta-feira faz a gente repetir. Era mesmo, Zé? Por exemplo, se alguém te questionar, então, o sábado, por que tu guarda o sábado? Me diz aí. Eu guardo o sábado porque está na lei de Deus, porque está na Bíblia de ponta. Não, mas tá onde? Tá onde? Tá da Bíblia, mas não sabe onde tá na... Tá em Gênesis, primeiramente foi em Gênesis que ele foi criado no 7º dia, Gênesis 3, de 1 a 2, onde Deus santificou e abençoou o sábado. Descansou, né? Descansou. Isso. Tem no Êxodo 20, que é a própria lei de Deus. Aí que tá, tipo assim, que o pessoal, a partir daí tá valendo de verdade, porque Deus foi lá e escreveu com o próprio dedo. Êxodo 31, versos 17 e 18, com o próprio dedo Deus escreveu. Lá em Êxodo 20, versos de 8 a 11. Lá em Ezequiel fala que seria um sinal entre Deus e os homens. Lá em Isaías fala que é o seguinte: até no novo céu e na nova terra o sábado seria guardado. Então, para você adventista, você tem que saber sobre a volta de Jesus. Daniela, por exemplo, o que está escrito sobre a volta de Jesus? João 3,16. João 3,16. Mateus 24. Meus irmãos, João 14, de 1 a 3, que ele fala que eu vou, mas voltarei. É muito verso. Mas alguns versos você tem que saber de qual, pelo menos um ou dois, né? Não é, pra dar aquela... Sim, para a razão da nossa fé, meus irmãos, porque hoje em dia, nós somos conhecidos como povo da Bíblia, mas será que ainda somos ainda, né? Será? Esse é um grande será, né? Não é, mas vamos para domingo, pra gente continuar a lição aqui, vamos lá. Paulo foi acusado pelos líderes religiosos judeus de promover rebelião e liderar a seita dos nazarenos. Seita dos nazarenos? Parece que o pessoal até também chama a gente de adventista de seita. Nós vamos ler alguma coisa. Continua aí, Daniela. Na verdade, eles queriam a morte do apóstolo porque estavam perdendo rapidamente a influência. Estavam perdendo o quê, Daniela? Perdendo o quê? A influência entre o povo. Gente,
Não adianta você pregar um evangelho aí comercial, de prosperidade. Tem que pregar a verdade. Não está escrito, meu amigo. Se você me der R$100, você ganha 1.000. Irmãos, vamos pregar a verdade, porque conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Lê para nós, Daniela, como é que Paulo se defendeu quando alguém disse que ele seguiu uma seita. Em Atos 24, verso 14. Procure você também agora aí. Vai. Mas confesso-te isto, que seguindo o caminho a que eles chamam de seita, Sim. assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Se estou sendo acusado de que eu Então, sigo essa seita, Se é uma seita, então então eu também sou uma seita, porque eu sigo o que está na lei e nos profetas. E os profetas o que é, Zelson? Ó, parênteses. Na Bíblia não vem dizendo em lugar nenhum a palavra Bíblia. É. Sempre falava A lei e os profetas. ou Moisés e os profetas. Que significa a Bíblia, que é um conjunto de livros. Então, se eu e você, que somos adventistas, segue a lei e a Bíblia, então a gente também é uma seita. Uma seita. O Paulo falou isso. Você Nazarena também, Não é, Zelson? Você segue o que está escrito na Bíblia, não desvia dela. Que bom, então, graças a Deus que a gente segue a lei e os profetas, meus Então, irmãos. se chega o pessoal chama, a gente é uma seita. Uai, Foi o que ele falou. Se ela Se seita é seguir o caminho de Deus, seguir a lei dos certo. profetas, então eu sigo seita mesmo. bora. Não é, meus irmãos? Vamos lá, segunda-feira. Vai lá. segunda-feira. O apóstolo sabia que estaria mais seguro entre os pagãos do que com aqueles que Nossa, haviam rejeitado a luz do céu. Rapaz, pior que é, porque quem estava atrás dele eram os próprios. Os próprios judeus querendo Próprio matá-lo judeu. para silenciar a voz dele, para ele parar de perder membros, parar de perder a popularidade. Ele falou Vai, assim, não, eu vai. prefiro ir para Roma. E a oferta, né? Meu- Está diminuindo o caixa da oferta. Meus amigos, Paulo preferiu ser julgado pelos pagãos em Roma do que ele viu que tinha conluio, tinha falsas testemunhas, era um julgamento armado. Meus irmãos, não tem pior coisa que você assistir um julgamento onde as testemunhas são compradas, meus irmãos. Pior. Onde o julgamento... E olha, eles queriam já condenar Paulo à morte, e a própria lei judaica dizia o seguinte, que tinha que ter testemunhas. Lembra do caso da mulher adúltera? Tinha que ter testemunhas, tinha que ser perante o povo. E olha, a lei serve para proteger o inocente. Ainda que ele seja inocentado, culpado, era para protegê-lo. Aqui não. Eles já queriam condenar ele, fazer um Eles julgamento queriam falar falso. várias etapas. Tem até um carinha lá que pediu não foi? Pediu Foi. Meu Meu amigo, o Félix ia lá dizer o seguinte para ele, ó, se tu me der uma quantia bem boa, eu te livro, meus irmãos. Já existia a corrupção naquele Isso, tempo, meus isso irmãos. era no Brasil, não? Meu amigo da Batista, a corrupção está no gênero humano desde que o pecado entrou, meus irmãos. Que coisa É um horrível. dos pecados mais antigos que tem na humanidade. Vamos lá, Daniela. Os líderes, Terça-feira, né? É isso mesmo. os Terça. líderes religiosos tentaram de todas as formas transferir o julgamento de Paulo para Sinédrio, para assim condená-lo à morte. Então, foi o que a gente falou agora. Vamos facilitar as coisas, Vamos né? deixar aqui Vamos mesmo ver. entre nós, aqui em Jerusalém, que a gente já mata ele, já resolve calar a boca desse homem. Meus irmãos, vou falar uma coisa para você. Paulo sabia que se ele fosse a Jerusalém, ele seria morto. Já. Vocês sabiam que um dia a rainha Esther, ela passou por isso? Eu vou colocar alguém em xeque aqui. Por exemplo, Paulo foi e estava sendo julgado injustamente e estava correndo risco de morte. E Esther também, se ela comparecesse perante o rei sem ser anunciada, podia morrer. Podia ser a esposa do rei, né? Agora coloca um adolescente nesse caso assim, ó. Daniela, será que você compareceria perante o rei, mesmo correndo risco de morte, para salvar sua mãe? Sim, Compareceria, Daniela? Sim. Fala aí olhando na tela. sim, eu compareceria Ah, para é? salvar a minha mãe. Então vou colocar o Israelson agora. Vamos que o Israelson é um adolescente. Israelson, Mas você sou compareceria perante um rei, mesmo correndo se perder o pescoço, para salvar o teu pai? Sim, Sim? sim. Parece que ele demorou ou não? Sim ou não? Sim, Sim. Então tá, Daniela. Levar a cabeça do Se rei. você, Daniela não tem namorado, mas Daniela, você compareceria perante um rei, mesmo correndo risco para salvar o teu namorado? Não. Ó, Porque o pai dela já levou lá no horário. meus irmãos, agora outra pergunta, Zelson. Fala. Você compareceria perante um rei para salvar a vida de um preso que está lá no presídio? Ih, agora tu me pegou. Com a vida em risco? Aí tu me apertou sem me abraçar. Meus irmãos, Rapaz, é complicado. É complicado, É Nelson. complicado. aí tu pode perguntar pelo pai, pela mãe, por um namorado, por um primo, Pelo por irmão, um irmão. pelo irmão. Pelo irmão, pareceria, Daniel? Teu irmãozinho? Presta atenção. Sim, o Esse quê? texto foi muito coisado. Olha, irmão, vive brigando. Mas, irmão, isso é um jeito de você ficar um pouco apimentada a lição pro teu adolescente. Porque, olha só, Jesus, deixa eu falar uma coisa, ele compareceria por qualquer um, Qualquer um. pelo bandido, por qualquer pessoa que se arrependesse. E outra, Jesus morreu e veio morrer por nós, e a gente ainda era pecador. Então, às vezes a gente diz que é cristão, que ama todo mundo, mas quando a gente é colocado à prova, a gente falha nas coisas. Na última Não, regra, né? A regra. Tem muitas vezes que as provações mostram o nosso caráter. Às vezes,
Parece um emprego para ti que está desempregado aí. E aí fala que trabalhar no sábado. Não, mas só metade do expediente. Aqui tem 2 horas por um sábado lá. Não, meu irmão, se eu sou adventista, eu vou guardar o sábado, porque Deus vai me suster. Deus é o Deus que proverá. Deus é o Deus que nos sustenta. E outra, é na provação que a gente vê se a gente tem um caráter. Por exemplo, o que a gente faz quando a gente está sozinho é o que mostra o nosso caráter. Porque perante o povo a gente quer dar um de bonzinho, quer mostrar que é só aparência, né? Meus irmãos, quando nós tivemos a prova, por exemplo, José ficou preso 2 anos lá no Egito. Foi. Né? Ele poderia ficar tudo mal, né? O pessoal lá. E Paulo ficou 4 anos, 2 anos em Jerusalém, em Cesareia, até ser julgado em Roma, meus irmãos. E aí, e continuou firme até o fim. Não, e o que falar das pessoas que foram para as arenas, para negar sua fé? Será que você negaria sua fé adventista, dizer que Jesus está voltando, que guarda o sábado, que não come alimentos imundos? Nós precisamos perseverar. Vai lá, Daniela, quarta-feira. O tempo está passando aí. Quando refletir sobre o tempo do fim, lembre-se do que você pode fazer hoje para caminhar fielmente com Cristo, assim como fez Paulo muito tempo atrás. Ler a Bíblia, orar, o que mais, Elcio? Isso é fácil. Participar das coisas da igreja, né? Os fazer trabalho missionário. Não é, Zé? Participar do Cruz Levadores. Casa do Ancião, lá do bebê, Hospital do Câncer. Quanta coisa a gente pode pregar para as pessoas. E aí, né? Compartilhando da fonte. Compartilhando da fonte. Gostei. Toca aí. Vai, Dani. Quinta-feira, flash da semana. Apenas aqueles que colocaram a vida em harmonia com o padrão divino permanecerão firmes. Enquanto os inimigos da verdade observam os servos do Senhor para o mal, Deus cuidará deles para o bem. Todo o céu estava interessado naquele homem aparentemente sem amigos, riqueza nem posição. Anjos estavam ao seu lado. Se a glória de apenas um daqueles mensageiros brilhantes tivesse sido manifestada, o rei e os que estavam presentes na corte teriam caído com o rosto no chão. Quem de fato estava em melhor situação, o rei ou o prisioneiro? Paulo estava guardado pelos anjos, meu irmão. Se um anjo aparecesse e brilhasse, desmaiava todo dia, como desmaiaram no dia da ressurreição de Jesus, meus irmãos. Não é, Zé? Um anjo. Por isso, quando estiver passando por provação, por problema, lembra, eu tenho um anjo de Deus a meu favor. Um anjo numa noite matou mais de 175 mil soldados assírios. Meus irmãos, cegou os inimigos também de Jesus. Cegou os inimigos lá no Eliseu, não foi, Zé? Foi. Meus irmãos, Deus é poderoso demais. O nosso desejo, a nossa oração para vocês é que vocês estejam firmes diante das provações, diante dos problemas, como Sadraque e Mesaque na fornalha de aflição, né, Zé? Julgamento injusto. Como Daniel lá, que foi ele jamais perdeu a fé, foi jogado na cova dos leões, mas não perdeu a fé, não negou sua fé. Irmão, não negue sua fé. Vá firme até o fim, mostre que você é um adventista. Jesus nunca falou que ia ser fácil. A Bíblia nunca vai ser fácil, né? Então, julgamentos injustos, vamos passar diariamente, todo dia. A gente passa todo dia, né? Em várias situações diferentes. Mas defenda a verdade até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos cantar a música então, que tem tudo a ver então, meus amigos. E para você resistir até o fim, você tem que ser forte e corajoso. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Vamos lá. Pra ajudar, né? A alegria muito pequena. Agora eu virei o Clark Kent mesmo. Vamos lá então. Fortes, corajosos, nós seremos, podemos conosco estar. Fortes, corajosos.